É, pessoal, gravando outro vídeo de novo porque a tela travou no meio do processo porque o OBS não funciona legal aqui no Mac, tá bom? Mas vamos lá. O que eu tinha falado aqui que eu já esqueci é sobre o servidor. Se você quiser ver mais informações, pessoal, lembra de uma coisa: o servidor tem que ter esse ponto .env com esse escrito aqui dentro para ele identificar o banco de dados e o DB tem que estar aqui. Fora isso, eu acho que tô cansado já de ver servidor, vocês também, né? Vamos aqui pro nosso app. Eu já fiz o create expo app, tá bom? Estou dentro do app aqui, já limpei ele. Isso é um processo que vocês têm que acostumar e ser mais rápido. Agora eu vou dar o comando React Native F, né? Que é para montar o padrãozinho aqui, né? E aí a gente vai começar a aprender aqui sobre o Axios no React Native. É, vamos começar com uma coisa, um texto simples aqui, que é a lista, né? A lista de usuários, né? E eu vou dar um pause só por uma coisa. Pronto, no último vídeo o que eu mais demorei é fazendo o CSS, então por preguiça mesmo eu já estou colando ele inteiro aqui, então se você quiser copiar vai pausando aí o vídeo e aí você copia o CSS, tá bom? Ou se quiser fazer o seu próprio depois, você pode fazer o seu próprio depois aí, fique à vontade para ser original, tá bom? Passando aqui, porque demorou demais para eu criar esse CSS, deu exatamente uma aula de 15 minutos e eu acho que dá para otimizar para ficar bem menos se a gente fizer assim dessa forma. Pronto. Agora que a gente viu o CSS, essa aula é sobre Axios. O foco dela é Axios. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso é instalar o Axios, npm Axios, tá bom? Eu já instalei no meu, por isso eu não vou instalar de novo, mas você tem que dar npm Axios porque o seu assunto é Axios. A gente vai usar a biblioteca do Axios e a gente precisa importar o Axios aqui, ok? Fora isso, o Axios vai usar aquela, lembra aquela URL, sempre aquele linkzinho que leva http, dois pontos, babá. E no outro vídeo eu senti falta de criar uma constante com esse valor, porque toda hora eu estava repetindo esse valor, estava começando a me irritar. http, dois pontos, barra, barra. E aqui vem a parte maligna do React Native, é onde todo mundo se enrola, que é na URL para acessar um recurso no React Native. Por quê? Pessoal, quando a gente monta um React Native aqui, ó, ele passa um código para a gente de onde ele está fazendo isso. E a gente precisa desse código em especial, tá bom? A lista de usuários está lá em cima, mas está aqui, tá? A gente precisa desse código em especial aqui, porque é ele que está falando onde que está nosso projeto, tá bom? Então a gente não pode colocar localhost, que a gente coloca geralmente lá no React, tá bom? A gente tem que colocar exatamente o código de onde está nosso projeto aqui, porque é esse código que manda, né? O 2.30.000 porque é para acessar o meu servidor lá do outro lado, né? O meu servidor tá ligado, tá bom? Caso vocês não tenham vendo, mas está aqui, tá ligado, ó. Tá rodando na porta 30.000, vocês têm que estar com ele ligado também. Assiste o vídeo lá de ligar o servidor para fazer isso aqui. Ctrl J para fechar. Usuários, beleza? Essa URL criada agora, a gente vai começar pela função, né, de criar aqui o criar não, fazer os usuários aparecer, né? Vamos chamar ela de pegar usuários igual a gente fez na última, pegar usuários. E a gente vai usar uma estrutura aqui que muitos vão falar, ué, mas na última aula você falou que tinha que ser assíncrona para não parar todo o código. Ainda vai ser assíncrona, mas de uma forma diferente. Eu falei para vocês que me incomoda essa estrutura de try-catch. Por quê? Porque nós temos uma estrutura mais estilosa, mais trabalhada, muito melhor, chamada de promises, né? Que é promessas. O navegador o navegador, o dispositivo móvel faz uma promessa para o servidor, né? E aí, quando tiver pronta essa promessa, quando ele tiver cumprido essa promessa, aí ele traz o resultado para a gente, certo? Então, a promise, ela não afeta a função inteira, que nem uma função assíncrona. A promise afeta apenas aquele pedacinho de código, ele deixa assíncrono. Isso é otimização, isso é melhor. Eu prefiro mais a estrutura de promise, tá bom? E como é que faz ela? A gente faz o get normal, como a gente sempre fez. Aqui dentro eu escreveria o URL, mas já que eu já criei uma constante com URL, eu só preciso colocar o URL aqui dentro, tá bom? Porque eu criei essa constante. E aqui entra a promise. Eu posso colocar aqui na frente, tá bom? Ou posso colocar embaixo, que é o jeito que a gente mais vê pela internet aí, tá bom? Que é colocar o ponto then. O ponto then significa uma promise, tá bom? É ele que fala que estão fazendo uma promessa para o navegador. E essa promessa é o quê? Quando tiver uma resposta, você pode usar a palavra que você quiser, response, o que você quiser, tá bom? Quando tiver uma resposta, faça algo, tá bom? O que que é esse algo? Quando esse algo vai ser setar dentro de um use state que eu não criei ainda. Então vamos criar esse use state, um const
usuários, né? E o set usuários, para a gente pegar os nossos usuários aqui com o use state, armazenar para em tempo real a gente depois trocar, certo? E inicialmente eles vão ser apenas uma lista vazia. E aí, o que que ele vai fazer com a resposta? Quando ele tiver a resposta, ele vai setar os usuários a resposta ponto data, que é o que importa para a gente. Pronto, tá feito o ponto den. Mas professor, lá no try-catch tinha a opção de eu ver os erros. Aqui também tem. Depois do den, você pode colocar um ponto ou na linha de baixo, que é o mais comum de aparecer também, e fazer o catch, tá bom? O catch da vida aqui, você pode colocar para ele que é erro. Ó, quando tiver um erro, faça uma coisa para mim. Que a seta associativa ela fala isso aí, faz uma coisa para mim. Então, quando tiver um erro, faça uma coisa para mim. O que é essa coisa? Imprime para mim no console.log. Qual que foi o erro? Pronto. Try-catch feito não. É, uma promise feita é muito mais legível, é o jeito certo de se fazer, tá bom? Mas não, vocês podem fazer com try-catch, mas esse é o jeito mais legível de se ler código, tá bom? É o jeito que vocês mais vão encontrar por aí, e não com try-catch. Aí voltando aqui, esses usuários eu vou usar onde? Naquele map, né, professor, que a gente viu? Não, não é no map, tá bom, pessoal? É, aqui no React Native, a gente tem um componente específico só para trabalhar com funções que parecem muito com map, que é chamado do flatlist, tá bom? Vou importar ele aqui. O flatlist, ele funciona como? Ele faz a função do map, mas ele precisa de algumas propriedades para ele funcionar. Ele precisa de data, tá bom? Ele precisa do render item, e ele precisa do key extractor. Ele precisa dessas três aí para ele conseguir trabalhar. O data é o quê? É de onde ele está recebendo essa lista, de onde ele está recebendo esse array de dados, né? A gente está recebendo lá de usuário, né? Porque não é usuários que está pegando aqui no pegar usuários e está passando para o set. O set altera o valor de usuários, então o usuário está com o valor original. Então aqui no data é todo de onde que está vindo esse array de informações. Está vindo dos usuários. O render item é como esse dado vai aparecer na tela, tá bom? A gente vai criar uma função ainda chamada renderItem. Eu vou escrever do mesmo nome para não confundir depois. E essa função vai mostrar para ele como é que vai aparecer na tela. E o KeyExtractor? O que vai tornar uma linha diferente da outra? O que vai tornar uma linha diferente da outra é que eu vou pegar cada item que tiver lá no renderItem e de cada item eu vou fazer alguma coisa. Eu vou pegar o item.id, passar ele para string, certo? E aí ele vai saber que qual que é o ID específico de cada uma das linhas que a gente for montando, ok? Eu também dei uma estilizada já nesse flatlist, então eu vou chamar o style aqui e vou colocar aqui qual que é o dele, que se eu não me engano é o próprio flatlist. Bom, eu coloquei com o mesmo nome, eu espero. Cadê? Eita, meu Deus, não coloquei não. Coloquei com o mesmo nome, sim, eu coloquei com o mesmo nome, só tem um margem bottom, isso aí. Pronto, feito isso, falta criar essa função renderItem. Vou criar ela embaixo aqui do pegar usuários, tá bom? O que é essa função renderItem? É como o dado vai aparecer. Ela é padrão e ela está lá na documentação do React Native. É só você olhar na documentação do Flatlist que ele pega e desestrutura um item, né? Que ele vai receber. E desse item que ele vai... De onde ele vai receber esse item, professor? Aqui, ó, no data usuários, ele interpreta que cada usuário vai virar um item. E esse item, cada item, eu vou fazer o quê? Cada item eu vou pegar e fazer um view, fazer um text. Eu não sei nem se está importando esses negócios. Depois tem que olhar lá em cima se está importando. Tá. Fazer um outro text. Beleza? Dentro do primeiro text aqui, eu vou ter exatamente o item desestruturado, só que eu quero só o name, que é aquele atributo que a gente tem dentro do nosso banco de dados. E aqui nesse daqui, eu quero o item desestruturado, ponto, e-mail. Só que só isso não vai fazer aparecer. Por quê? Nós precisamos estilizar, porque esse render item ele funciona igualzinho à imagem. Lembra se você não colocar um tamanho na imagem? No React Native lá não aparece? É igualzinho aqui. A gente precisa estilizar ele de alguma forma. Lá tem uma estilização padrão lá na documentação do React Native. Eu fiz umas alterações, tá bom? De como ela deve aparecer aqui. Então, a gente tem que avisar para o React Native como vai se apresentar esse dado também na estilização.
que ele vem sem utilização nenhuma. E aí eu tô aqui já com o meu CSS pronto, né, que eu já fiz. Acho que esse aqui tá como item name, será? É item name. Esse aqui tá. Tomara que eu não tenha travado a tela igual o último, porque foi nessa parte que travou a tela no último. Eu não quero gravar de novo, não. Item e-mail. Com isso, se eu não fiz nada de errado, quanto erro no meio do caminho, vamos dar um R aqui para recarregar. Travou na sua tela do React Native, tá recarregando. Vamos lá, torcendo. Professor, você não recebeu os dados? Não, ó, tá vazio. É porque falta o toque final, né, pessoal? Vamos lá. A gente já fez a função do flatlist para ele evocar os itens, ela tá funcionando, eu comprovo. O renderite de como esses itens vão aparecer na tela. O pegar usuários, que vai pegar o usuário, mas a gente não fez a função mais importante, que é quando vai se chamar esses dados. A gente vai usar o useEffect, né, para falar para ele que a gente quer que o pega usuário apareça assim que a gente montar o nosso componente ou quando iniciar a tela. Então a gente vai colocar aqui o pega usuários. E aí assim que iniciar a tela, ele vai trazer que style que não tá. Aqui é styleless. Pronto. E aqui eu tenho agora meus dados bonitinhos escrito. Na próxima aula eu trago para vocês. Travou a tela bem no use effect. Eu vou fazer um cortezinho rapidinho. Peço perdão que travou a tela, mas aqui eu voltei no final do vídeo, tá bom? E tá aqui a função do useEffect pronta. Travou bem na hora do useEffect. O OBS é uma bosta no Mac e é isso, pessoal. Com isso, aqui apareceu no meu celular e eu queria tanto mostrar, pô. Cadê? Tá aqui os dados bonitinho feito, fiz em menos de 15 minutos, só adiantou, 4 minutos perdido com o CSS, né? Então vamos lá. É isso, fica pra próxima aí, porque a gente volta a fazer o post ainda, beleza? Falou!